Vamos retornando, turminha, vamos retornando, galerinha. Hoje, né, nós estamos falando ainda sobre a linguagem C. É quase as nossas últimas aulas, né? Tá pertinho já de encerrar esse nosso primeiro módulo. E aí, turma, nós estamos falando sobre alocação dinâmica de memória. Estamos relembrando aí vocês como é que funciona a alocação de memória através de ponteiros. E nós fizemos uma revisão dos principais conteúdos, porque depois das férias, assim que a gente retornou das férias, eu fiz uma grande revisão com vocês dos primeiros conteúdos da linguagem C. Aí a gente zerou, né? Agora eu estou fazendo uma revisão com vocês desses últimos conteúdos para a gente conseguir fazer o nosso projeto, tá bom? Então hoje o foco é apresentar o projeto para vocês e aí para vocês recordarem esses conteúdos principais, eu fiz essa revisão, tá bom? Mas agora a gente vai focar aí no nosso projeto. E aí, turma, de já, eu gostaria de fazer o seguinte com vocês. Os professores, mediadores, no momento que eu for explicar para os alunos esses projetos, peçam, né, façam aí uma lista de perguntas, se vocês tiverem dúvidas, né, anotem as dúvidas de vocês e escrevam no chat. Porque no momento que eu começar a explicação desse projeto, o foco vai ser tirar as dúvidas de vocês. Eu vou explicar a proposta e, posteriormente, eu quero escutar as dúvidas de vocês para poder ajudá-los da melhor forma possível. Ok? Tá certo? Então, vamos dar continuidade, galerinha. Turma, nós estávamos falando sobre alguns exercícios e esses exercícios aqui, pessoal, eles são exercícios que mostram a estrutura de como é que a gente pode criar uma matriz e como é que a gente pode utilizar essa matriz. Turma, entre uma matriz dinâmica e uma matriz estática, praticamente a forma de utilizá-la não muda praticamente nada, tá? O que vai mudar exatamente é a utilização desses caracteres especiais. Então, às vezes, a gente pode ficar até preocupado, né? Falando, meu Deus do céu, é muita coisa, né? É muito diferente. Mas, turma, o que muda é só que antigamente a matriz não tinha asterisco e agora ela tem, tá bom? Quem muda mesmo, para quem muda de verdade como é que essas estruturas funcionam, é para o compilador, é para a memória RAM. Para eles, realmente altera muito, tá? Então, aqui nós temos a criação de uma função, que é a função ler matriz. Então, aqui é uma função que foi feita para toda vez que o programa necessitar ler uma matriz, ao invés de ficar repetindo milhares e milhares de vezes, a função main só chama, tá bom? Só chama essa função. Aqui nós temos outra função, que é a função calcula vetor. É uma outra função que foi criada em um programa, que ela tem como objetivo calcular o tamanho do vetor, certo? Para repassar as informações para o momento do printf, do scanf, e não ter nenhum tipo de erro, tá? Aí, turma, eu trouxe para vocês algumas referências das aulas que nós fizemos, tá? Esses links vocês conseguem encontrar, galerinha, alguns materiais a mais sobre ponteiros, tá bom? Alguns materiais a mais sobre alocação dinâmica de memória. Então, esses links, quando vocês receberem esse material, se vocês clicarem nesses links, vocês serão direcionados para algumas apostilas, alguns materiais extras que são gratuitos, tá bom? Ok? Para vocês terem aí como base, tá certo? E aí, galerinha, chegou o momento, né? Chegou o momento principal. Aqui, turma, o professor Hildo, ele fez essa estrutura desse projeto bem legal, que ele tem como objetivo vocês terem a possibilidade de expressar o que vocês aprenderam ao longo desse módulo na disciplina de análise lógica de programação. Esse estilo de projeto não é novo para vocês. Vocês fizeram, né, estão fazendo algo um pouco semelhante na disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Lá nessa disciplina,
o projeto de vocês tinha uma temática, tinha um tema que vocês precisavam fazer uma pesquisa e escrever, encontrar um problema ou encontrar um ponto específico que vocês quisessem escrever sobre o painel socioeconômico, né, da região. Isso era o tema lá do projeto de aprendizagem interdisciplinar. Aqui, nesse projeto final da disciplina de análise lógica de programação, nós também teremos um tema. Nós teremos um direcionamento, nós teremos um foco para vocês. Só que aqui nós teremos 2 tipos de programa que você pode fazer. Nós vamos limitar, tá bom? Limitar bastante. Nós não vamos dar aí vários temas. Nós teremos 2 estilos. E aí, você, utilizando a sua criatividade, você pode incrementar mais o seu programa, o seu projeto, tá bom? De já, os colegas, né, que quiserem trabalhar em equipe, que quiserem trabalhar em conjunto para criar os seus projetos, podem, tá bom? Vocês podem até utilizar a dupla que estava fazendo o projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, tá? Vocês podem estar fazendo a mesma dupla se vocês quiserem, ou caso vocês não queiram fazer em dupla, caso queiram fazer de forma individual, não tem problema também, tá bom? E aí, galerinha, é o seguinte, será necessário a criação de um software. Então, o objetivo do projeto é a criação de um software, tá? Esse é o objetivo do projeto, é criar um software. É isso que eu espero receber de vocês. Em qual linguagem de programação? Aqui tenham atenção. Não adianta querer pegar de internet, não adianta querer pegar Ctrl+C, Ctrl+V. É por isso que é muito melhor que você crie com a sua dupla, tá? Do zero o teu projeto, porque vai ser muito mais fácil, viu? Vai ser muito mais fácil você escrever do que você copiar da internet. Eu quero esse projeto na linguagem C. Se nós estamos estudando a linguagem de programação C, pelo amor de Deus, turma, eu não quero receber projetos em Java, em Python, em PHP, em C++. Tenham atenção, porque às vezes alguém pode colocar lá na internet, né? Criar um menu de cliente. Aí coloca lá. Aí aparece um monte de código. Aí coloca Ctrl+C, Ctrl+V e coloca no projeto e acabou a história. Normalmente, sempre esses códigos vêm com erro. Muitas das vezes eles falam que o código está em C, mas às vezes nem C está em C++. Certo? Então, tenham atenção na hora de criar o projeto de vocês. Uma coisa é pegar uma referência. Aí eu vou pegar esse código aqui para eu aprender como é que se faz o for, que eu me esqueci. Pega o código, estuda, faz semelhante, mas coloca, né? Coloca o teu jeitinho de programar. Eu me lembro que os meus professores, eles sabiam, eu nunca entendi, né? Naquele tempo que eu era aluna, eu não entendia como é que eles conseguiam identificar quando o código não era do aluno. E a gente consegue entender, pessoal, porque cada pessoa tem o seu jeito de programar. Cada pessoa pode fazer a mesma questão, a mesma questão. Mas na programação, pode ser que cada programação de cada um de vocês esteja totalmente diferente. E, na verdade, é o que a gente espera, né? Que as programações sejam diferentes mesmo. Porque você tem uma forma diferente de responder um problema, de resolver um problema. Então, tenham atenção na hora de criar o projeto de vocês, né? Tenham o objetivo de resolver o problema do jeitinho de vocês. Aqui eu não espero um projeto já de um formato para vender ou colocar lá no Play Store, não. Tá? De baixar aplicativo. Não é aplicativo, não é site, eu não estou querendo nada disso. Aqui eu quero um algoritmo, eu quero um software, igual esses que eu mostro para vocês, tá bom? É igual o que é mostrado na sala de aula, é igual o que é mostrado nos exemplos.
e que este seja inserido na documentação do projeto. Então, como é que esse projeto deve ser entregue? Ele não deve ser entregue de qualquer jeito. Tem um documento. Esse aqui é o modelo do documento, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês esse documento, não se preocupem. Eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do WhatsApp também. Vou disponibilizar junto com o material esse documento para vocês. Por quê? Eu quero que vocês obedeçam à estrutura da criação do projeto. Vocês não receberam um modelinho lá do projeto de aprendizagem interdisciplinar? Que tinha uma capa, que tinha contracapa, que tinha um sumário, que tinha a estrutura onde é que colocava as referências, onde colocava as imagens do projeto. Pois é, aqui também terá um local específico para cada etapa. E aqui, turma, nós temos, né, a primeira página. É como se fosse uma capa geral, tá? Análise lógica de programação, declaração inicial do escopo do projeto. Aqui você vai colocar o nome do aluno ou dos alunos, o nome do professor que ministra a disciplina e o nome do professor mediador, tá bom? Outro ponto. Aqui será feito o cronograma de execução. Esse cronograma de execução, ele é bem interessante. Aqui eu coloquei em outra página para vocês verem cada etapa. Vou falar primeiro da capa para vocês, certo? Essa capa aqui, turma, eu preciso que vocês entreguem com essa mesma estrutura. Tenham bastante atenção, tenham o costume de respeitar a tabulação, tá bom? Vocês vão receber no formato editável, vocês vão poder editar esse documento. Coloquem com padrão de letra, com o tamanho, tudo corretinho. Vocês vão permanecer com esses mesmos nomes, né? Análise lógica de programação, declaração inicial do escopo do projeto, o nome do projeto. Já eu vou dar para vocês duas opções e aí vocês vão escolher qual das duas opções que vocês querem, tá bom? Outro ponto, você vai colocar o nome, né? O nome dos gerentes de projeto. Quem são os gerentes de projeto? A gente utiliza esse nome, gerente de projeto, para a pessoa responsável que toma de conta de todo o desenvolvimento de um software. Quem programa é o programador. Mas quem faz a documentação, toda a estrutura de um software é o gerente de projetos. Então aqui, como vocês não vão fazer só e somente o código, vocês vão fazer todo um documento, então é por isso que a gente colocou o nome dos gerentes de projetos. E aqui, galerinha, tem a data, tá? Aqui será a data de entrega, tá bom? Na próxima aula, na verdade, quando eu for disponibilizar esse documento para vocês, eu já vou deixar com a data que eu quero que seja disponibilizado, tá bom? Essa daqui é a estrutura da capa. Aqui, até agora, não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Vocês só vão seguir o padrão, o mesmo padrão que está sendo mostrado aqui para vocês. O segundo ponto, tá? Que é a segunda página do projeto de vocês. O que é que vocês devem fazer? Aqui, vocês irão fazer um cronograma de execução de um projeto. Toda vez quando nós vamos criar um software, toda vez que uma empresa vai criar um software para alguém, ela precisa ter um cronograma de fabricação do software. Então, o gerente de projeto chega para a sua equipe e fala, olha, equipe, é o seguinte, nós temos um novo projeto para ser desenvolvido e nós temos um cronograma que precisa ser feito. Eu quero uma data, tá, para a criação deste documento. Quando é que nós vamos criar esse documento? Aí você coloca a data que foi criado o documento. A segunda etapa, tá? A segunda versão. Nós compilamos esse programa pela primeira vez naquele dia, né? No dia, por exemplo, no dia 18 de setembro. No dia 17 de setembro, nós criamos o documento. No dia 18 de setembro,
nós executamos o programa pela primeira vez. Então, você vai colocar aqui a data e o que foi feito. A terceira versão do programa, nós fizemos a revisão do documento. O que foi que aconteceu aqui? A gente compilou o projeto, a gente compilou o código, mas a gente percebeu que deu alguns erros, né? O código não está fazendo ainda tudo que a gente quer. Está faltando ainda melhorar, colocar novas funções, colocar novas atribuições. Então, é por isso que existe aí a revisão do documento. Quando foi que o documento foi revisado? Dia 20 de setembro. Então, você coloca a data do que foi feito. No caso, uma opção para vocês, depois você vai colocar a conclusão e a apresentação, né? Quando foi que o projeto foi concluído? Nós finalizamos o nosso projeto dia 22 de setembro. Então, é aqui nessa tabela que eu vou descrever a data de cada etapa desse projeto. Por quê? Porque assim você tem uma meta. Você tem uma meta. Até esse dia eu tenho que iniciar o projeto. Até esse dia eu tenho que fazer a compilação do documento. Até esse dia eu tenho que fazer a revisão do documento. Até esse dia aqui eu tenho que fazer a conclusão e a apresentação do documento. Então, quando você cria um software, você tem metas que precisam ser batidas. Então, lógico, aqui é um cronograma de projeto muito resumido, tá? Porque aqui é só um projeto de sala de aula, certo? De conclusão de uma disciplina. Em um projeto de verdade, essas descrições elas são muito mais detalhadas e o prazo é muito mais apertado também, tá bom? Ok? Lógico, também é um conjunto de pessoas, né? É uma equipe grande que normalmente faz. Um fica com banco de dados, outro fica aí com os fluxogramas, outro fica aí com a estrutura do código, um faz o cadastro, outro faz outra coisa. Então, normalmente em um programa real, final, existe todas essas estruturas. O nosso caso, nós só teremos o código. A gente vai só se preocupar com a lógica computacional, tá bom? Eu não espero ainda que vocês criem um software que quando eu clico num botão ou num site funcione. Não é isso. Eu só quero que rode um programinha no compilador de uma linguagem C igual eu trago para vocês no exemplo da sala de aula, tá? E aí, turma, tem aqui esse momento que é a terceira página, a partir da terceira página, tá? Isso significa que antes dessa página eu tenho que ter a capa e eu tenho que ter o cronograma. A partir daqui, vocês podem fazer a quantidade de linhas que forem necessárias. Até porque vai depender muito de quem programe, se o código vai ser grande, né, comprido, se vai ser curtinho. E aí, galerinha, o primeiro tópico desse projeto que vocês devem escrever é o objetivo do projeto. Aqui, você deve declarar a problemática geradora do software. Descreva a motivação para criar o algoritmo. Então, você e sua equipe, vocês irão desenvolver um problema, uma problemática. Então, vocês irão criar aí, no caso, na mente de vocês, sua dupla, sua equipe, vocês irão criar como se fosse um problema de um cliente. Então, aqui, quando ele fala o objetivo do projeto, é o seguinte, né? A empresa fulano de tal, que trabalha no segmento de alimentos, por exemplo, está precisando desenvolver uma calculadora que consiga calcular a quantidade de quilos de arroz que elas estocam todos os dias. Essa calculadora precisa realizar as 4 operações básicas. Essa calculadora deve receber sempre, obrigatoriamente, no mínimo 2 parâmetros.
né? A soma de 2 números por vez ou a multiplicação de 2 números por vez. O cliente especificou que os valores, normalmente, eles nunca são valores inteiros. Então, aqui você vai desenvolver uma problemática, certo? De já, um dos softwares que você e sua equipe pode criar é uma calculadora, tá? Por isso que eu mostrei para vocês o exemplo de uma calculadora faz tempo. Faz tempo que eu mostrei um exemplo de uma calculadora. Por isso que eu ensinei para vocês como criar a função de soma, de subtração, e eu pedi para vocês fazerem a função de multiplicação e de divisão, já pensando nesse projeto. Então, imaginem, vocês vão criar uma problemática. A problemática é criar uma história, uma historinha, para falar aqui no projeto que um cliente precisa de uma calculadora. Ou o outro tipo, tá? O outro tipo do projeto que você vai criar com sua equipe, com sua dupla, é um cadastro de cliente. Ou a calculadora, ou um cadastro de cliente. Você vai escolher, tá certo? Os dois, a sintaxe, a lógica vai ser a mesma. O que vai mudar é só o texto que vai aparecer na tela. Tá certo? Então, pessoal, de já, anota aí você e seus colegas, quais são as duas opções de software que eu vou disponibilizar para vocês fazerem. Vocês podem fazer ou um software de uma calculadora, ou um software de uma calculadora, ou um software de cadastro de cliente. Ou é um ou é outro, tá bom? Nós não vamos aí criar várias e várias coisas aleatórias, não. Ou é a calculadora ou é o cadastro de cliente. Aí, o que você vai pedir para o usuário digitar, aí é com cada um, com seu cada qual, viu? Aí cada grupo, cada dupla faz o seu jeito, né? A sua forma de perguntar, fazer uma pergunta para o cliente. Lembrem-se que o usuário, ele não sabe o que você quer. Então, você precisa descrever muito bem o que o usuário precisa escrever lá. Então, imagine o usuário abrindo o teu programa e aparece na tela só o cursor do mouse, né? Clicando e o usuário não sabe nem o que digitar. O ideal é o quê? Assim que o usuário abre o programa, tem um sisteminha de menu de cadastro, né? Para cadastrar um novo cliente, clique em número 1, né? Digite 1. Para listar todos os clientes cadastrados, digite 2. E assim sucessivamente. Igual o menuzinho que tem nos WhatsApps, quando nós vamos pedir alguma comida aí em algumas lojas que hoje utilizam esse sistema de menu no WhatsApp. Tem várias pizzarias que hoje utilizam dessa forma, né? Você fala olá e automaticamente vê um menu para você. E de acordo com as opções que você for colocando, ele vai te dando opções de você escolher a pizza, o tamanho da pizza, os sabores. Então, é esse sisteminha de menu que vocês irão criar, tá bom? Mas, lógico, na linguagem C. Então, ou o sistema de menu de cliente, né? Cadastro de cliente, ou a calculadora, tá bom? E aí, pessoal, esse objetivo do projeto aqui é a problemática. Vocês vão ter que imaginar um cliente pedindo para vocês para resolverem o problema dele com um software. Então, você vai criar um problema, tá? Por exemplo, uma pizzaria, a pizzaria fulano de tal, da cidade tal, entrou em contato para solicitar, né, a criação de um software para cadastro de novos clientes. O cadastro de novos clientes precisará ter nesse registro o nome do cliente, o CPF, o telefone, o endereço. Então, você vai criando, né? Você vai criando aqui, no caso, o que você vai desenvolver. Então, aqui é a historinha, tá bom? É a historinha. Outro ponto do projeto, depois que você criou a sua história,
depois que você criou a problemática, o que precisa ser resolvido, aqui no escopo do produto ou no escopo do projeto, você vai escrever de forma ampla os requisitos, características ou funções esperadas pelo produto ou serviço alvo do projeto. Então, aqui você deve colocar o que você espera desse projeto. Você pode até também colocar o que também o cliente espera. Então, de uma calculadora, o cliente espera uma calculadora que solicite 3 valores, onde ele possa escolher realizar com esses 3 valores operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, no caso, por exemplo. Tá? A calculadora precisa receber 2 valores, 2 parâmetros. Então, o cliente espera que a calculadora consiga fazer divisões, multiplicações, somas e subtrações, de acordo com a necessidade do cliente. Terá um sistema de menu e o cliente vai escolher qual operação que ele quer realizar. Isso pode ser descrito aqui no escopo do produto. Aí, galerinha, vocês vão ter que relembrar, porque relembrar é viver. Relembrar de um fluxograma, tá? Então, você vai criar um fluxograma. Você vai criar um desenhozinho de um fluxograma do passo a passo do teu software. O início, né? O início. Depois, o que acontece? Pergunta, então imagine aqui, o início do fluxograma. Início. Depois do início, o que acontece? Tem a pergunta, né? Você quer somar, subtrair, multiplicar ou dividir? Se o usuário quiser somar, vem para cá. Se o usuário quiser subtrair, vem para cá. Então, você vai criar o fluxograma do seu projeto, tá bom? Quais são as etapas? Quando a pessoa pegar o fluxograma, ela entende qual é a primeira etapa, qual é a segunda etapa, qual é a terceira etapa, qual é a quarta etapa, tá? Não se preocupem que eu vou disponibilizar para vocês modelos de fluxograma também. Eu vou disponibilizar para vocês alguns modelos de questões que vocês podem estar utilizando no objetivo do projeto, no escopo do produto. Na próxima aula, eu não vou mais falar de conteúdo, eu vou falar só e somente desse projeto. Então, eu vou trazer um passo a passo de um projeto que eu vou estar criando e eu vou estar criando junto com vocês e aí vocês podem ir modificando de vocês de acordo com o meu, tá bom? Que eu acho que facilita. Mas dessa semana até a próxima semana, é importante que vocês deem uma olhada em como criar fluxogramas, certo? Essa que é a segunda parte aí do projeto. Aí, pessoal, continuando, né? Nós, na terceira etapa do projeto, nós temos a historinha, tá? Que é o objetivo, os objetivos do projeto. Nós temos aí a verificação do que o cliente e do que também você espera que o software faça. Embaixo você vai escrever, desenhar no caso. Você vai desenhar a estrutura do fluxograma do seu software. E aí depois você vai criar a estrutura analítica do projeto. Nessa parte, deverá conter todos os diagramas, fluxogramas, imagens, sons, vídeos e etc. Lógico, nós não vamos utilizar imagem, nós não vamos utilizar som, nós não vamos utilizar vídeo, mas aqui foi colocado só um texto do que se espera de uma estrutura analítica do projeto, tá? Mas aqui vocês vão colocar como é que vocês esperariam que no futuro pudesse ser a parte gráfica da calculadora de vocês. Aqui os desenhistas de plantão, que eu sei que tem desenhistas de plantão aí nos cursos, vocês podem já até idealizar uma estrutura gráfica, desenhar mesmo na mão ou desenhar em algum aplicativo que vocês gostem de utilizar. Como é que vocês visualizam que poderia ser o software de vocês?
Só no desenho mesmo, tá? Só no desenho. Não precisa desenvolver a parte gráfica real, não. É só em um desenho, como se fosse um mockup, tá bom? Eu vou trazer também na próxima aula possibilidades para vocês se inspirarem. Mas aqui vocês podem fazer um desenho simples de como você esperaria que o seu software fosse, tá? Qual seria o olhar quando o seu cliente abrisse teu software? Como é que ele iria enxergar? Tá bom? Lógico, nós não vimos ainda como criar essa parte gráfica de um software, tá bom? Por isso que nós não estamos cobrando a parte gráfica de um software criado aí, por exemplo, no JavaScript ou então numa página web. Nós veremos ainda isso, mas só no futuro, tá? Aqui eu só quero o desenho mesmo. Então, imaginem, eu aqui, por exemplo, criei um desenho de uma telinha, aqui tem um X para o cliente, aqui tem a logomarca da calculadora, aqui tem, no caso, o login, o local de login, o local de senha, e aqui tem um botão para o cliente entrar. Quando ele entra, aparece uma outra telinha, que tem aqui o nome da calculadora, ou um nome que vocês inventaram para o produto de vocês. E aqui, por exemplo, tem um sisteminha de menu, que tem as 4 operações. Tem a soma, subtração, multiplicação e divisão. Por exemplo, o cliente clicou na soma. Quando ele clicou na soma, apareceu, por exemplo, a imagem, né, que pergunta, né, qual o primeiro número? Aí a pessoa escreve aqui o primeiro número. Qual o segundo número? A pessoa escreve o segundo número aqui. E aí tem um botãozinho aqui embaixo de calcular, por exemplo. Quando a pessoa coloca no calcular, aí vem outra telinha, né? Outra telinha e coloca, né? A soma é, ou a soma dos dois valores é. Aí aparece o valor da soma. Isso aqui, pessoal, eu estou literalmente desenhando. Lógico, vocês não vão fazer feio desse jeito aí que eu estou fazendo. Mas eu estou falando que essa parte do desenho do software, vocês podem criar desenhos no Paint, no PowerPoint. O pessoal que utiliza Canva, se quiser criar no Canva, também pode, tá? É só a estrutura mesmo bem básica de como é que vocês pensariam. Imagine, no futuro, se vocês quisessem criar um software, quisessem vender esse software, como seria a parte gráfica dele? Tá bom? Outro ponto, a outra parte, a estrutura lógica do projeto. Esta parte deverá conter todos os códigos. Aqui é que você vai escrever o tal do código. Todo código que você for criar para o software funcionar, deve ser colocado aqui. E de já, queria falar para vocês o seguinte, façam o código comentado, tá bom? Faça o código comentado. Faça o código e do lado coloque o comentário, explicando o que é aquilo ali. Não por minha causa ou por causa do professor mediador, mas para todos os colegas de vocês do grupo, da equipe, conseguirem entender também o que vocês estão escrevendo. Então, imaginem, olha, o fulano de tal vai ficar com a função soma. Outra pessoa vai ficar responsável por fazer a função multiplicação. E aí, cada um faz na sua casa e depois, no dia que vocês se encontrarem, vocês juntam, né, os códigos. Para todo mundo entender o que está acontecendo, você precisa colocar o comentário. Porque aí fica mais fácil, né? Então, imagine aí, a Carmilene vai e faz a estrutura do código, de uma etapa do código, aí depois vem, no caso, a Hélida faz a outra parte do código, depois vem o José Henrique faz outra parte do código, depois vem a Liliane faz outra parte do código. Se eles forem da mesma equipe, por exemplo, para unir esses códigos, sem ninguém saber o que vai dar confusão. Então, além de dividir, organizem o código com comentário.
tá? E onde é que você vai colocar esse código? Você vai colocar esse código aqui, ó, nessa parte, estrutura lógica do projeto. Aqui embaixo tem possibilidades futuras. Nessas possibilidades futuras, você pode colocar todas as atualizações feitas após a entrega do produto. Então, vocês vão imaginar que vocês realmente são programadores de uma empresa, tá? Aqui o objetivo é vocês pensarem como programadores de uma empresa que estão entrando em contato com o cliente. E o que acontece sempre? Às vezes, a empresa de software entrega o software para o cliente e fala, olha, nós iremos fazer atualizações nesse software. Então, a primeira atualização que nós iremos fazer é colocar outras operações, outras formas. Nós vamos colocar, por exemplo, na calculadora, a função de seno e cosseno, que existe naquelas outras calculadoras, né? Tem a função de seno, cosseno. Nós vamos atualizar a calculadora para essas funções. Nós vamos melhorar, no caso, as telas da calculadora. Então, isso aqui vocês não vão precisar desenvolver não, tá? Vocês só vão documentar o que poderia ser melhorado no futuro. No futuro. E aí vai que no próximo módulo, né? Que caso vocês precisem fazer algum tipo de software, vocês nem precisam fazer do zero, é só implementar esse, tá bom? Então, turminha, aqui, nessas possibilidades futuras, é muito comum em todo software entregue para qualquer empresa ter essa parte de escrever o que precisa ser alterado, o que pode ser alterado no futuro daquele software, tá bom? Deixa eu passar aqui adiante. E aí, pessoal, o projeto ele deverá ser entregue impresso. Olha aí, preste atenção. Como é que esse projeto deve ser entregue para os professores? Ele pode ser entregue impresso, se você tem a possibilidade de imprimir o teu projeto, digite todo o projeto, tá? Imprima. Caso você não tenha a disponibilidade de impressora, você vai entregar o seu projeto muito bem organizado, viu? Muito bem tabulado, certo? Eu não sei se vocês são do tempo do papel almaço, mas é estilo trabalho com papel almaço, certo? Bem organizado, com a capa, contracapa. Vocês vão escrever do mesmo jeito. Letras legíveis, por favor. Letras legíveis e principalmente na hora da escrita do código, tá? Código, pessoal, é um comando por linha. Vocês sabem, quando a gente vai escrever um código, a gente escreve um comando por linha. Da mesma forma, tem que ser escrito também, caso você for escrever o seu projeto, né, de forma manuscrito mesmo, à mão. Então, escreva também na mesma estrutura, tá? Você vai entregar para quem? Você vai entregar para o seu professor mediador, tá? Lógico, vocês têm o meu contato no grupo do WhatsApp. Eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Não, vocês não precisam não, certo? Ó, a Hélida está perguntando o seguinte, professora, nas primeiras folhas, onde tem escrito em vermelho, é para mudar para preto? Exatamente, tá? Normalmente, Hélida e todos os alunos, quando nós estamos escrevendo um documento, a gente não tem o costume de escrever com letras coloridas, não. Precisa ser tudo muito bem padronizado, tudo com a mesma cor, é tudo preto mesmo, tá? Ok? Aqui foi colocado de cor vermelha só para chamar a atenção de vocês quais são os pontos que vocês precisam modificar as informações, tá bom? Então, ó, o projeto deverá ser entregue impresso ou manuscrito para o seu professor mediador e este irá avaliar o seu desenvolvimento, o seu desempenho, tá? E aí, de já, eu quero deixar acertado com vocês o seguinte, eu quero que vocês se organizem, né, em grupos ou duplas, tá? Ou trios, tá bom? Ou duplas ou trios.
Se forem fazer em duplas ou em trios, organizem muito bem as estruturas de quem vai fazer o quê. Aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha. Vou até voltar aqui, só para vocês verem o seguinte. Aqui, quando você for organizar a sua equipe, no projeto tem que ter muito bem definido quem fez o quê, viu? Então, aqui nesse cronograma de execução, você vai colocar o que foi feito, quando foi feito e quem fez, tá bom? Quem foi o gerente de projeto que fez aquilo ali? Então, se aquela função de escrever o código ou a função de criar a estrutura gráfica, né, os desenhos, foi feito, por exemplo, pela Hélida, então lá tem que ser mostrado, né, tem que ser discriminado. Que foi feito pelo gerente de projeto tal, a Hélida, e foi entregue no dia tal. Tá bom? Aqui a gente, quando o professor mediador olhar para esse cronograma de vocês, ele tem que saber todas as etapas que vocês fizeram, quando e quem fez. Tá bom? Isso aqui é importante, viu? Deixa eu voltar aqui. E aí, turma, sempre manter esse padrão, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma possibilidade. Aqui eu trouxe para vocês uma possibilidade de como que vocês poderiam estruturar um dos projetos, que é a calculadora, tá bom? Aqui eu trouxe o seguinte, ó. Faça uma calculadora em C que leia 2 números e o usuário tenha 7 funções. Função adição, subtração, multiplicação, divisão, fatorial, exponencial e radiação, possíveis para fazer operações com 2 números digitados. Então, essa daqui, essa descrição aqui poderia ser uma das partes da história. Então, imaginei aí, a empresa fulana de tal entrou em contato, né? Solicitou a criação de um software para a criação de uma calculadora eletrônica que realizasse 7 funções. Função adição, subtração, multiplicação, divisão, fatorial, exponencial e radiação. Uma das observações dadas pelo cliente é que todas essas operações matemáticas precisam ser realizadas por 2 dígitos. Então, eu acabei de falar para vocês uma ideia, uma possibilidade da historinha que eu pedi para vocês criarem, por exemplo, tá bom? Então, essa daqui já pode dar uma ideia para vocês, uma ajuda para vocês de como vocês podem montar a historinha para desenvolver o programa de vocês. E aqui, turma, para acalmar o coração de vocês, eu trouxe um passo a passo de como vocês podem criar um projeto, tá? Escrever o código de vocês mesmos, tá? No final de todos esses slides, você consegue ter todas as estruturas. Se você pegar esse código aqui exatamente do jeito que eu escrevi e colocar num programa e rodar, ele vai funcionar como um sistema de menu. Então, você consegue fazer o seu projeto baseado nessa estrutura. Mas, lógico, eu não quero igual a minha. Eu quero do jeito de vocês, né? Com a carinha de vocês, tá bom? Primeiro ponto, como vocês já sabem, eu vou focar no que é principal, tá bom? Declaração de variável, declaração de biblioteca. Isso aqui a gente vai passar adiante, porque esse aqui é o assunto dos primórdios, né? Então, primeira programação aqui, primeira linha, segunda linha de código, declaração das principais bibliotecas, stdio.h e stdlib.h, tá bom? Aqui, pessoal, começa a história. Percebam que eu trouxe o código todo comentado. E é isso que eu espero do código de vocês também, tá? O pessoal que for escrever o projeto à mão, tá?
eu indico que o comentário sempre seja feito de outra cor. Então, imagine, eu escrevi o meu projeto em uma caneta preta. Então, coloca o comentário com caneta azul, tá bom? Para quando o professor for ler o projeto, o código de vocês, a gente consiga identificar melhor e mais rápido o comentário. Certo? Aqui, turma, esse slide é um exemplo de uma função soma. Aqui está sendo criado a função soma, tá bom? E aí vocês podem falar, professora, que função gigante é essa? Pelo amor de Deus. É porque aqui nós estamos fazendo uma função que o usuário, quando executar, ele vai ter uma experiência de estar utilizando um software. Tá bom? Então, olha aqui. Nós temos a declaração da função soma. Na linha 5, eu tenho a declaração das minhas variáveis. E aí começa, né? Digite o primeiro valor. O usuário vai receber essa informação. Ele digita o valor e o valor vai ser armazenado no local que tem que ser armazenado. Digite o segundo valor e o valor vai ser armazenado no local que ele precisa ser armazenado. Tá bom? Depois que ele adicionou, que ele criou, que ele pediu, no caso, o primeiro valor e o segundo valor, a função soma vai colocar dentro da variável resultado a soma do valor 1 mais o valor 2. É isso aqui que está sendo feito. E aí, a função soma depois, ela mostra ainda na tela. Mostra o quê? Ela mostra assim, ó, resultado, tá? Vai aparecer a palavra resultado, 2 pontos, e aí vai mostrar na tela o valor do cálculo. Ele colocou aqui um System Pause, para dar uma pausa para ver, no caso, a programação. Depois, ele limpa a tela. Aqui, esse limpa tela que ele está mostrando, essa função, é para não ficar um monte de código. Então, fica só os 2 números que o usuário solicitou e a soma do retorno, né, dos 2 números. E aqui, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui está fazendo isso aqui, ó, menu, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Tenham atenção com essa inscrição do menu. Isso aqui, ele está chamando uma função, viu? Aqui uma função está chamando outra função. Aqui ele está falando o seguinte, olha, peça para o usuário digitar um número, peça para o usuário digitar um outro número, mostre o número para ele na tela. Depois que você mostrar o número para ele na tela, você vai limpar a tela do usuário, tá? Deixar tudo limpinha de novo e vai mostrar o menu de novo para ele, escolher o que é que ele quer. Certo? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, é a mesma função soma ainda, tá? É a mesma função soma. Só que quando você executar, vai mostrar, é isso aqui, ó, para você na tela. Olha como fica bonitinho e organizadinho o sistema de menu para o usuário. Ele vai receber, olha aqui, ó, bem-vindo à calculadora em C. Selecione uma operação matemática. Aí o usuário pode escolher a opção 1, A2, A3, A4 ou A5. A1 ele vai adicionar 2 números, A2 ele vai subtrair, A3 ele vai dividir, A4 ele vai multiplicar e a opção 5 ele vai sair do software, do programa. Aí olha aqui qual foi a operação que eu escolhi. Eu escolhi a operação 1, ou seja, eu quero somar 2 números, tá bom? Então, olha aqui, ó, digite o primeiro valor. Olha aqui, ó, digite o primeiro valor. E aí eu coloquei o número 1. Posteriormente, ele pede, digite o segundo valor. E aí eu digito o segundo valor. E olha aqui no final o que que aparece. Aparece na tela somente o resultado. O nome resultado e o valor do resultado final. É isso aqui que vai acontecer. Isso aqui, pessoal, é um sisteminha de menu. Tá bom? É isso que eu quero que vocês façam.
Isso aqui eu acabei de mostrar só a função soma. Igual a essa aí, terá uma função subtração, divisão e multiplicação. Tá certo? Olha aqui a função subtrai. Então, foi criada a função subtrai, tá? A função subtrai tem a... Pessoal, se vocês fizeram a soma, se vocês primeiro fizerem uma função, deu certo, pois todas as outras darão certo. Porque o que vai alterar é só isso aqui, ó. Esse símbolo bem aqui. É só o sinal que vai mudar de uma operação para outra. Tá bom? E aí, no caso, né, lógico, o nome da função que vai mudar, porque cada uma tem o seu nome. Mas olha aqui, olha o sistema de menu do subtrai. É o mesmo do da soma. Mesmo. Selecione uma operação matemática. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Pessoa seleciona, tá? Eu selecionei a operação 2, por exemplo. Digitei 5 e 5 e o resultado deu o resultado correto, né? 5 menos 5 é 0. Outra parte aqui que eu trouxe para vocês é a função divide. Depois, quando vocês compararem uma com a outra, vocês vão ver exatamente o que acontece. Só altera esse símbolo. E o nome também da função. Porque pedir 2 números vai permanecer o mesmo, tá? Vai permanecer o mesmo. Pedir o primeiro número, pedir o segundo número, sempre vai permanecer igual. E olhem aqui, sempre no final tem o tal do menu. Já já a gente vai entender que menu é esse, tá bom? Que função é essa? Então, aqui eu estou criando a função divide. Pessoal, aqui eu estou seguindo a sequência dos números. Se vocês olharem, ó, tá na sequência correta da numeração. Vou voltar aqui rapidinho, ó. Começou no 1, depois foi do 4 ao 15, esse aqui é a repetição, no caso, é do 15 para o 27, tá? Do 28 para o 39. Isso aqui é exatamente a sequência que você deve escrever o código no seu computador, no celular, ou escrever também no papel. Aqui, mais uma vez, tem a função divide. Eu executei essa função e eu coloquei aqui na tela para vocês olharem. É igual. O sistema de menu, ele se repete sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque eu quero que o meu usuário leia isso aqui e que ele escolha o que é que ele quer fazer. Depois que ele escolhe, aí sim eu consigo fazer a operação que ele selecionou. Então, aqui, pessoal, você dá a opção do teu usuário escolher o que ele quer. Tá certo? E aí, turma, tem a última função, que é a função multiplica. E, mais uma vez, a função multiplica, ela permanece ainda na mesma sequência. Tem o sistema de menu, que é o último que é chamado. Ele pede o primeiro número, pede o segundo número. Aqui, ó, só muda, pessoal, o símbolo. Só muda aí a expressão. Toda a sequência é igual, tá bom? Igual. Ó, sistema de menu do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho, tá bom? Olha aí. Então, turma, aqui eu trouxe para vocês um modelo que não tem como vocês errarem. Não tem como vocês deixarem de fazer o projeto de vocês. E essa daqui, pessoal, é a continuação, é a última etapa do projeto, tá? Que é a linha assim, de 52 a 65. Aqui eu tenho outra função, que é a função menu. Sempre não tinha a função menu lá no final? Pois é, a função menu, aqui é a cara, né? É a cara do programa, é as boas-vindas do programa. É nessa função menu que você vai colocar, por exemplo, né? Calculadora e colocar o nome da calculadora. Explicar para o usuário, seja bem-vindo à nossa calculadora eletrônica C. Aqui você vai escrever a estrutura do seu menu. Vão ter quantas possibilidades?
E de já, pessoal, queria falar para vocês o seguinte, se vocês optarem por cadastro de cliente, aí é do mesmo jeito. Só vai mudar o nome da função e o que você está pedindo. Então, aqui pode ser, por exemplo, número 1, cadastrar novo cliente. Número 2, realizar o pedido. Número 3, confirmar o pedido. Número 4, né, acompanhar o pedido. Alguma coisa nesse estilo. Então, aqui a estrutura do menu é a mesma, tá bom? É a mesma, certo? Vocês vão seguir esse padrão. Aqui eu estou trazendo, estou mostrando para vocês uma estrutura de um projeto completo. E aqui, turma, nós temos a parte lógica, que é o case, que é onde mostra a estrutura lógica de como nós vamos organizar esse projeto. Então, pessoal, como tarefa de casa, eu estou deixando para vocês esse material, tá? Esse material eu quero que vocês leiam, estudem esse cálculo não, esse programa da calculadora, porque nas nossas próximas aulas nós iremos nos focar em desenvolver o nosso projeto, tá bom? E eu já quero que vocês venham com ideias, né? Com sugestões, com dúvidas, com perguntas, tudo bem? Turminha, nós estamos encerrando por aqui. Um forte beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.